separados. Você já sente isso no seu coração. Você já sabe que você é escolhido. Mas hoje você terá convicção. Então eu vou dizer para você agora, você tem 2 minutos para parar onde você está e se sentar. Sabe, eu me converti. Aliás, eu nem sei direito qual a idade eu me converti. Eu nasci, meus pais já eram crentes, pastores. Cresci na igreja. E minha mãe tinha 7 filhos. E ela sentava no banco, colocava os 7 filhos e ficava na ponta e cruzava as pernas. Aquele cruzar de pernas significava: aqui ninguém passa. Ninguém se atrevia a sair. Por quê? Porque era algo importante. Ela estava mostrando o valor de um culto diante de Deus. Tem valor. Eu sei que há uma geração hoje vivendo que não sabe reconhecer a autoridade. Mas sabe, se você não reconhecer a autoridade de Deus, Deus não pode te usar. Então, nós vamos começar aqui agora. Você não vai conversar. E você nem se atreva a sair desse lugar. Hoje eu vou dar uma de mãe aqui. Ok? Igual os Radicais Kids. Teve uma jovem que me testemunhou certa vez. Ela estava sendo enviada junto com o marido para uma das capitais do Brasil. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu nunca te dei meu testemunho, mas eu quero te dar hoje. Ela falou: eu me converti com 8 anos de idade, no encontro de crianças que você estava pregando. E você disse numa reunião na sexta-feira à noite, depois que as crianças já tinham aprontado muitas coisas lá, você pegou o microfone e você disse assim: hoje todos vão se arrepender. E quem não chorar, não vai sair da capela. Eu falei: eu disse isso? Eu falei: o que você fez? Ela falou: eu chorei. Mas ela disse: naquele dia, enquanto eu estava orando, eu tive um encontro com Deus. E ela foi para a cela de crianças, os pais não eram crentes. A tia que tinha levado para o encontro. Ficou na célula, até nas células de adolescentes. Depois, célula de jovens, conheceu um rapaz, fizeram a corte, se casaram. Estava sendo enviado, os 2, para ministério. Sabe, você precisa de pai e mãe. Se você não teve uma mãe e um pai que pôs limite em você, então você está com um problema sério. Porque sua mãe era brava? A minha era. A minha era brava. E eu sobrevivi, estou aqui. Você vai sobreviver também. Amém? Eu quero falar hoje a respeito de algo muito poderoso, que eu levei anos para aprender. E hoje você vai aprender em poucos minutos. Eu quero falar sobre o espírito profético nas batalhas. Porque muitas vezes nós não temos clareza do mundo espiritual. Às vezes nós temos clareza do mundo ao nosso redor, das coisas que estão ao nosso redor, porque é muito mais fácil. E você nem precisa exercitar o espírito para perceber coisas que estão acontecendo. Mas para perceber as coisas espirituais, você precisa. E se você teve uma experiência genuína do novo nascimento, Deus já colocou o Espírito Santo dentro de você. Então, quando o Espírito Santo fala, ele testifica dentro de você. Amém? Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E nós cremos nessa verdade. E eu creio que Deus está levantando sim uma geração de jovens que são guiados pelo Espírito de Deus.
Mas isso não é automático. Não é automático. Você precisa entender o que é a unção. Você precisa aprender a lidar com a unção. Do contrário, você vai perder um grande mover de Deus. Deus está movendo no meio de crianças, adolescentes e jovens, como não moveu no passado. Houveram moveres de Deus em lugares localizados, sim, mas não na medida que vai acontecer nos próximos anos. E Deus está preparando aqui, nesse ministério, pastor Ricardo, algo grande, mas não com pessoas que têm nome. Não nomes conhecidos e famosos. Deus está preparando um exército. E o Senhor me chamou para preparar um exército desde a infância. Quando nós pregamos para as crianças, nós estamos ali não apenas pregando a palavra, nós estamos liberando na vida delas uma unção. Uma unção. Quando você recebe a palavra, você recebe a unção que está inserida naquela palavra. Por isso é tão importante você ter ouvidos para ouvir. Amém? Porque você pode perder algo muito precioso, como muitos perdem. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque cada geração enfrenta um tipo de batalha espiritual. Essa geração de jovens irá enfrentar batalhas maiores do que essa geração atual. Mas vocês só irão prevalecer na unção do Espírito. Por isso o versículo que é base hoje da minha palavra, o Espírito profético nas batalhas, é Zacarias 4:6, que diz: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode falar esse versículo em voz alta? Vamos lá? Não é por força. E eu creio que hoje o Senhor vai liberar uma unção profética aqui. Porque esta é a unção que Deus me deu. E você só pode dar aquilo que você recebe. Então, se você crê e se você quer, hoje você vai receber. Mas entenda uma coisa. Vou fazer uma pequena encenação aqui. Existe uma geração de jovens dentro da igreja que, embora são salvos, são indiferentes, despreocupados, vulneráveis, porque não sabem o que é batalha espiritual. E por causa disso, não desfrutam de uma vida abundante em Cristo. O perfil deles é que, embora sejam salvos, muitos vivem no curso deste mundo. A única diferença deles, dos jovens não crentes, é que eles confessam Jesus como seu Salvador e os outros não confessam. Além disso, eles ouvem a mensagem da graça e se sentem gratos, mas com o tempo eles se esquecem e voltam a viver suas vidas como o mundo vive. Mas, embora tenham a vida de Deus, não vivem de acordo com ela, porque as distrações do mundo os atraem mais.
Aleluia. Obrigada. Muito bem, vocês são realmente atores. Mas vocês não vão seguir essa carreira, vocês vão ser pastores. Amém? Olha, o que você precisa entender com isso? Que nada dessas coisas em si mesmas são erradas ou pecaminosas, mas elas não podem roubar o seu coração do Senhor. Porque nós vivemos uma geração de distrações. O tempo todo você é distraído, você é atraído para coisas que competem com o Senhor. Você precisa aprender a ter fome, a desejar a unção. Porque Deus só dá aquilo que você deseja e aquilo que você busca. Por isso, esta palavra hoje é tão importante para vocês. Porque o alvo de Deus não é apenas te salvar. O alvo de Deus é te usar. Você pode falar isso para você mesmo? Fala, o alvo de Deus não é apenas me salvar, mas me usar. E para você ser usado por Deus, você precisa aprender a fluir na unção. Receber a unção é importante. Fluir na unção leva tempo. Porque o diabo irá te resistir. Muitos, por não conhecerem e não entenderem o que é uma batalha espiritual, deixam de desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Olha, nós não vivemos em função de guerrear. Nós não vivemos em função do diabo. Nós vivemos para desfrutar de Cristo. Mas nós não ignoramos a realidade da guerra espiritual. Por isso, nós precisamos perceber como que Deus está agindo. O que Deus está fazendo. Porque quando você olha, todos aqueles personagens que nós colocamos aqui, retratam coisas no mundo. Quando você olha aquilo, você está vendo ali o mundo estampado diante de você. Mas deixa eu falar algo para você. Existem milhares e milhares de jovens lá fora que precisam conhecer a graça de Deus. E é você que irá falar para eles. Deus chamou essa geração para sair, para ir para fora. E não para ficar centrado na sua vida pessoal e nem mesmo em lugares fechados. Mas ter uma postura ousada de falar a respeito do Evangelho da Graça. Esses dias eu fiquei tão maravilhada de ver uma live de um menino de 11 anos de idade, filho de um dos nossos pastores. E ele estava fazendo a live e falando, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o livro de Hebreus. Porque no passado Deus falou através de profetas, mas agora ele fala através do filho. Eu falei, peraí, esse menino deve ser Radicais Kids. Tem Radicais Kids de todo jeito. Certa vez um estava batizando com 12 anos, e o pastor, na hora de batizar, antes de batizá-lo, falou, então você sabe o que está acontecendo, agora você recebeu Jesus. E um dia você vai para onde? Ele falou, para a Disney. O pastor riu muito, mas era uma criança. Acho que na mente dele ele pensou, não, o céu está muito longe. Primeiro eu vou para a Disney. Criança tem às vezes essa forma de raciocinar. Mas sabe, à medida que você vai crescendo, você vai entendendo que você tem um chamado. E Deus chamou você para ir buscar outros que estão lá fora, que estão debaixo de opressão. Por isso, eu vou falar hoje a respeito de uma unção, que é a unção que vai te capacitar para você cumprir o propósito de Deus. Duas coisas importantes sobre a unção que você vai guardar. A primeira é que a unção é uma herança. Fala isso. A unção é uma herança. A unção é uma herança. A nossa geração, quando eu digo nossa geração, eu estou falando dos líderes hoje, pastores.
aqueles que são pais, tanto naturais como espirituais, nós temos recebido do Senhor uma unção, sabe? Uma unção de conquista. Uma unção para saquear o inferno. Há uma unção sobre nós, mas é a nossa herança. E essa herança será passada para a próxima geração. Uma herança precisa ser recebida. Se você não receber, não reconhecer, você não irá usufruir dela. E essa unção e essa herança é a unção. A unção de Deus sobre nós. Nós não temos líderes que são extraordinários. Nós não temos pastores extraordinários. Mas nós temos uma liderança cheia de unção. A unção também é para proclamar Cristo. Para proclamar Cristo. Acho tão interessante porque a Bíblia fala de Jesus. Jesus foi um jovem cheio do Espírito. Ele começou o seu ministério com 30 anos. Jovem. E a Bíblia registra lá em Lucas 4, que o primeiro discurso de Jesus, ele poderia ter escolhido muitos assuntos. Muitos. Mas ele falou de um. Ele falou de unção. E lá em Lucas 4,16 diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava falando do evangelho, da obra da cruz, mas ele mesmo disse: o Senhor me ungiu. Eu sou ungido de Deus. Sem essa unção eu não posso fazer nada daquilo que eu vim para fazer. O Senhor me ungiu para proclamar. E naquele dia ele estava proclamando em voz audível o que ia acontecer. Os algemados serão libertos, os cativos serão libertos, os oprimidos serão curados. Essa é a mensagem do Evangelho, de libertação, de uma nova vida em Cristo. Nós fomos chamados e ungidos como Jesus para proclamar. Esse é o espírito profético. Não entenda espírito profético como sendo apenas uma unção de um ministério especial, isolado só para algumas pessoas. Não, o espírito profético é o Espírito Santo que já habita dentro de você. Mas agora ele precisa fluir. E ele vai fluir à medida que você declarar, à medida que você falar, à medida que você proclamar a vitória de Cristo na cruz, que é a sua vitória. Isso tem poder. Isso tem poder. Esse é o nosso chamado. Talvez você nunca parou para pensar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu pensei que nós estamos no tempo da graça, é só desfrutar de Cristo, é só o louvor. Eu encontrei o meu tesouro. Amém, você encontrou o seu tesouro. Ele é o quê? O bem mais precioso. Agora isso tem que se tornar realidade na sua vida. Realidade. Isso é obra do Espírito Santo. Deixa eu te fazer as duas perguntas. Você sabia que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais? Amém? Aonde que você está? Fala, assentado com Cristo nas regiões celestes. Está escrito em Efésios 2:6. Mas você sabia que todos os poderes das trevas também estão nos lugares celestiais? Pois é, Deus te colocou lá no centro da guerra. Você está lá, mas os poderes das trevas também estão lá. Isso está escrito em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você está lá sentado para guerrear. Para guerrear com esse espírito.
Por isso eu quero comentar com você aqui 3 aspectos do espírito profético. E eu quero te dar 3 exemplos na Bíblia de 3 jovens que se moveram nesse espírito profético no meio da batalha. Primeiro aspecto, o espírito profético é para ferir o inimigo. O espírito profético é para ferir o inimigo. A Bíblia fala que o Senhor nos deu uma espada. Hoje eu vim aqui com uma espada. Está aqui na minha roupa. Profeticamente. E a Bíblia fala, lá em Gálatas, que a espada do Espírito é a palavra. Por que você precisaria de uma espada, se não for para usá-la para guerrear? Mas nós precisamos aprender a usar esta palavra, esse espírito profético que já está dentro de nós, para ferir o nosso inimigo. Porque o diabo sabe o poder da palavra. Porque a Bíblia fala em Provérbios que a morte e a vida está no poder da língua. Aquilo que você fala tem poder para levantar, para abater, para gerar vida, para gerar morte. E o diabo, sabendo disso, ele vai usar a palavra para ferir você. Você vai usar a palavra que é a verdade. A palavra que é uma pessoa. A palavra que é viva, que é eficaz, como está escrito lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Mas você tem que usá-la da maneira correta. E esse exemplo que eu quero te dar aqui é de Davi. Embora a história de Davi é muito conhecida, nem todos entendem ali a aplicação disso na sua vida. A Bíblia fala que Davi foi ungido rei ainda muito jovem, antes dos seus 20 anos de idade. Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Davi. Ele tinha muitos irmãos, a Bíblia diz que ele tinha 8 irmãos e ele era o mais novo. E Deus mandou ungí-lo. Davi não sabia nada sobre guerra. Nem convocado para o exército de Israel ele era. Mas, no entanto, ele conquistou uma grande vitória para o povo de Israel. Até hoje, nós estamos falando dele. Sabe, Golias significa exilado. Sabe, nomes na Bíblia são muito importantes. Porque pessoas, lugares, são tipo. Ou seja, eles é um tipo que aponta para nós hoje. E Golias, ele aponta para o diabo. E o significado do nome Golias é exilado. Ou seja, aquele que foi expulso do seu lugar. E a Bíblia fala lá em Colossenses 2, que o Senhor Jesus expôs ao desprezo toda potestade, o diabo e seus anjos. Ele já está desarmado, ele não pode contra você. Mas ele vai tentar usar a arma que Golias usou, que era a afronta, a palavra, para te afrontar, para te menosprezar, para te diminuir, para dizer, esse negócio de unção, não tem nada disso não, nem convertido você é, aquele encontro que você foi, não valeu nada. E ele vai usar palavras, pensamentos e até pessoas para isso. Mas sabe o significado do nome Davi? Amado. Amado. Davi sabia que era amado de Deus. E por causa disso, ele foi enfrentar Golias. Ele não tinha chances. Ele sabia. Por mais que ele estava ali dizendo, eu já venci um urso, eu já venci um leão. Aquele gigante ali era diferente. Aquele gigante ali, ele pensava. Aquele gigante ali era estratégico. Ele estava afrontando o exército de Israel há 40 dias. Mas a arma mais poderosa de Davi não era pedra, não era funda, não era a armadura de Saul. Era a revelação de saber que ele era amado de Deus. Imagina todos aqueles anos, quando seu pai ou seus irmãos o chamavam ali na sua casa. Eles estavam falando, amado, vem almoçar. Amado, vem se deitar. O tempo todo ele ouvia, eu sou amado, eu sou amado,
Sabe, por isso você precisa ter essa revelação. Sabe, a revelação do Evangelho da Graça, o ponto central da nova aliança, é exatamente essa verdade, que você é amado. E quando você crê nesta verdade, você se torna uma ameaça para o inferno. Aí talvez você pense, mas eu não me sinto amado. Mas você é amado. Talvez você acorde de manhã e você fala, eu não estou me sentindo perdoado. Mas você é perdoado. Eu não estou me sentindo salvo. Depois desse teatro aqui, eu nem sei se eu sou salvo. Mas você é salvo. Porque não é uma questão de você sentir, é uma questão de você crer. Crer e se apropriar desta verdade. Porque é uma verdade. Agora, qual é a estratégia do diabo para roubar de você esse espírito profético nas batalhas? A intimidação. Intimidação. A Bíblia diz que Golias, ele ficava zombando do exército de Israel, afrontando o exército de Israel. 1 Samuel 17:11 diz assim: disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora eu acho interessante o verso 23, que diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, que eram os seus irmãos e aqueles soldados que estavam ali, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Olha, Golias falou as mesmas palavras. Saul e Davi ouviram as mesmas palavras de intimidação. Em Saul gerou medo, intimidação. Mas em Davi gerou indignação. Gerou fé. Por quê? Porque Davi sabia que ele era ungido de Deus, que ele era amado de Deus e que Deus tinha levantado para aquele momento, para aquela hora. Sabe, ter essa convicção é muito importante, porque o alvo da intimidação é fazer você retroceder. Eu não vou ler todos os textos, mas talvez alguns não conheçam. Mas a Bíblia fala que quando o filisteu, Golias, viu Davi, ele o desprezou. Ele o amaldiçoou. Ele olhou para a aparência dele e falou, o quê? Você? Desse tamanho? Nem batizado nas águas você é? Não. Você? Não. Você não vai dar nada. Deus não pode usar alguém como você. Ele menosprezou e é isso que o diabo faz até hoje. Ele quer mostrar para você que você é alguém sem valor. Que você é alguém que não pode ser usado por Deus. Porque você não tem as habilidades necessárias que outros têm. Mas isso é uma mentira. A intimidação é para fazer você retroceder. Como o exército de Israel estava retrocedendo. Milhares de homens armados, nenhum teve coragem de se levantar para enfrentar aquele gigante. E nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Existem gigantes nesta geração, em que nós lidamos através da unção. Sabe, quando eu me casei, logo eu comecei a fazer o seminário. E eu fiz o seminário por 3 anos. E logo que eu terminei, eu fui convidada para ministrar aulas no seminário. Mas o que eu fiz? Rejeitei. No outro semestre, me convidaram de novo. O que eu fiz? Rejeitei. No ano seguinte, me convidaram de novo. Aí eu fui orar. Eu fiquei pensando, será que eles não estão vendo que eu tenho 2 filhas pequenas, que eu não posso dar aula? Nós somos cheios de desculpas. Mas Deus não aceita nenhuma delas. E então eu fui orar. E eu falei, vou dar essa aula. Mas sabe qual que era
como que o diabo estava usando o espírito de intimidação? Quem é você, Márcia? Na hora que você entrar naquela sala de aula, todo mundo vai te comparar com a Luísio, com seu marido. Naquela época, a Luísio dava a maioria das aulas. E eu pensei, é mesmo, eu não vou passar esse mico. Intimidação. Intimidação. Não vai, porque não vai dar certo. Mas sabe, eu tentei negociar com a Luísa. Falei, Luísa, o que você quer para dar aula no meu lugar? Eu falei, eu quero aqueles $500 que você está economizando. Você acha que o pastor Elias sempre foi assim, espiritual? Ele é espiritual mesmo, de vez em quando ele age na carne. E aí eu pensei, eu já ia fechar com ele. Falar, tá fechado. Porque eu não queria ir por medo, intimidação, medo da comparação, medo da vergonha, medo do fracasso, medo de falhar, medo que todos vocês sentem também. Sabe, mas antes que eu desse a resposta para ele, o Espírito de Deus falou comigo, cuidado. Lembra de Esaú, que vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Aí naquela hora eu falei, gente, eu nem estava lembrando de Esaú. Eu estava conversando com meu marido. Naquela hora eu falei, pode deixar, eu vou. E eu fui. Eu fui dar aula. Mas sabe como que eu fui? Falei, Senhor, eu estou casada com esse homem. E eu pretendo ficar casada com ele o resto da minha vida. Eu não posso viver na sombra dele. Se eu ficar assim, eu nunca vou dar aula. Eu nunca vou pregar, eu nunca vou fazer nada. Porque eu estou unida a ele para sempre. Então é o seguinte, eu vou enfrentar agora. E eu vou fazer algo que é um desafio. Eu não vou copiar nenhum esboço dele para dar aula. Mas eu vou na fonte. Eu vou orar o tanto que ele ora. Eu vou estudar a palavra como ele estuda. E eu vou ler os livros que ele lê. E ali eu comecei. Era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria. Você vence a intimidação. Quando você tem uma atitude de fé e você crê que você é chamado e escolhido. Não porque você é capaz. Não é por força. Não é por habilidade. Mas é pelo meu Espírito. Amém? Isso mudou a minha vida. Porque eu descobri que há uma grande relação entre revelação e unção. Deus quer liberar uma unção, mas primeiro você tem que crescer em revelação. Quanto mais revelação, mais unção fluindo. Muitos pensam, não, Deus vai me usar. O dia que Deus quiser me usar, esse tipo de mentalidade vai deixar você no banco até a sua velhice. Porque Deus usa aqueles que creem e assumem. Eu sou ungido do Senhor. Como Jesus fez ali naquela sinagoga aquele dia. Hoje se cumpriu essa palavra. O Senhor me ungiu para pregar. Posicione. Eu quero te perguntar, você que é jovem, vocês aí em cima. Se você não sair para pregar o evangelho agora, quando você irá? Segunda coisa, o espírito profético abre os olhos espirituais. O espírito profético é para ferir o seu inimigo. Como eu disse no primeiro. Tem hora que você tem que mandar o diabo calar a boca. Você tem que dizer, basta. Chega, não mais. Eu sou amado de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. As coisas ao seu redor podem estar dando tudo errado. Você pode ter certeza, continua confessando, o gigante vai cair. Porque não é pela sua força, é pelo Espírito. Segundo, o Espírito profético abre os olhos espirituais. E eu quero te dar um exemplo aqui de Eliseu. E eu vou te contar a história dele. Porque talvez muitos aqui não sabem. Eliseu, ele era discípulo do profeta Elias. Eliseu tinha sido escolhido por Deus para assumir a posição de Elias como profeta de Israel. Olha que responsabilidade.
Elias era alguém que tinha uma unção profética poderosa. O cara fez cair fogo do céu. Você já viu cair fogo do céu? Eu nunca vi. Nunca nem vi, quanto mais fazer cair. Mas Elias era alguém que tinha uma medida de unção profética, que quando ele dizia, não vai chover por 3 anos, não choveu. E quando ele disse, agora vai chover, choveu. Porque ele tinha autoridade. Olha, isso é no Velho Testamento, não estou nem falando do Novo Testamento. Porque lá em Lucas 10, 19, Jesus falou, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Você não tem que ter medo do diabo, porque ele tem medo de você. Na hora que você abre a sua boca para orar, ele fala, ai, 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 ele vai orar. Nossa, agora ele vai declarar tudo que ele não poderia declarar. E ele sabe que quando você usa a palavra, ele é ferido, ele é imobilizado, porque você não vai retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. Há uma geração de crianças, adolescentes e jovens que está morrendo hoje, numa medida crescente de estatísticas de morte. E nós estamos fazendo o quê? Sabe, eu estava orando. Eu acho que eu orei mais por essa conferência do que outras. E eu sabia que Deus queria falar algo e fazer algo. E Deus está liberando aqui hoje algo. Sabe, eu estava um dia, depois do meu momento de oração, Deus falou comigo. O mover dos jovens para hoje não vai acontecer dentro de estádios cheios. Aí eu falei, hã? Quem falou isso? Eu falei, às vezes Deus fala comigo assim. Ele fala e para. Aí eu vou orar para saber o que é. Mas irá acontecer através de jovens cheios de unção. Cheios de unção. Unção profética. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais para você ver o perdido, o abatido, o algemado, o aflito de espírito na sua escola, na sua faculdade, aonde você mora, na sua célula. Mas os olhos espirituais também abrem os seus olhos. O espírito profético abre os seus olhos para você desejar a unção. A Bíblia fala que Deus escolheu Eliseu e falou para Elias, vai lá, unge Eliseu. E a Bíblia relata em 1 Reis 19 esse chamado. Elias chegou, jogou a capa. Ele não disse nada. Ele jogou a capa sobre Eliseu e ele disse, você já sabe o que eu fiz. Sabe o que Eliseu fez? Ele se levantou, queimou a junta de bois, o arado que ele estava trabalhando e seguiu Elias. Foi uma resposta instantânea. Instantânea. Porque ele entendeu. Porque testificou no coração dele. Mas tem um momento quando ele vai de fato receber a unção de Elias, que é tão poderoso. E Elias fala para ele, Eliseu, tem muitos discípulos aqui. Você já percebeu que você é o mais próximo de mim? Me pede algo que você quer. Olha que pergunta. Se o pastor Luiz dissesse isso para você. Me pede o que você quer. Eliseu disse, porção dobrada da sua unção. Ele também não era brincadeira não, ele sabia pedir. E Elias colocou uma condição. Ok, dura coisa pedistes. Uma condição. Se você me vir ser arrebatado no céu, você vai receber. Se você não vir, você não receberá. Eu penso que Eliseu pensou assim, agora estou enrolado. Quando que esse homem vai ser arrebatado? De dia, de noite, na segunda, na terça? O que Eliseu fez? Colou em Elias. Você quer um princípio espiritual, você quer receber a unção, ande com pessoas que têm a unção. E a Bíblia fala que Eliseu recebeu. E ele fez coisas extraordinárias. Sabe, a unção é uma herança.
que Deus libera na sua vida, mas você recebe daqueles que têm a unção. E a Bíblia fala que Deus usou Eliseu de uma maneira poderosa. Uma dessas situações, o rei da Síria estava tramando contra Israel, um exército forte, poderoso, soldados, carros, armas. Mas sabe o que Deus fazia? Deus contava para Eliseu todos os planos de ataque do rei da Síria. E Eliseu ia e contava para Israel. E o ataque era frustrado. O rei da Síria ficou tão furioso. E ele falou assim, eu vou pegar Eliseu. Hoje eu prendo esse cara. Sabe o que ele fez? Ele mandou para dele, viu aquele exército do lado de fora. Ele temeu, ele teve medo. Mas Eliseu fala para ele uma palavra poderosa. Ele diz para ele assim, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Olha que mudança. O discípulo chegou lá e ele viu um exército do inimigo, que realmente estava lá. Isso era uma visão natural. Mas depois que Eliseu orou, os olhos espirituais do seu discípulo foram abertos e ele viu o exército celestial. Sabe, isso nos fala de uma visão espiritual, de você entender as coisas espirituais, para que você possa ser usado por Deus. Nesse dia houve um grande livramento, por causa do profeta Eliseu, por causa da unção profética que estava sobre ele. Sabe, eu vejo hoje muitas vezes, muitas pessoas, não apenas jovens, confundem graça com descompromisso. Mas deixa eu te falar algo. Deus não pode te usar se você não pagar um preço. A Bíblia fala que Eliseu deixou tudo para seguir Elias. Deus tinha algo grande para ele. Sabe, quando eu decidi dar aula no seminário, numa circunstância que eu nem podia talvez dar aula, ou debaixo de intimidação, de medo, eu fui por fé. Mas eu não sabia que lá na frente, anos depois, Deus iria liberar uma unção na minha vida para derrubar gigantes, através do ministério com crianças. Mas primeiro, eu fui ter a revelação. Primeiro eu fui estudar a palavra. Preço pago. Sabe, o preço não é o mesmo para todos. Não é. Porque o preço é Deus que coloca. Nós vemos na pessoa de Eliseu que ele pagou um preço alto. E que isso fala que alguns pagam um preço mais alto. Mas é por causa disso que eles também são usados numa medida maior do que os outros. Deus não vai ver se você deu muito tempo. Deus vai ver se você deu tudo. Porque foi isso que ele fez na cruz por você. Para dessa medida medíocre, natural, de tempo de oração. Ore 24 horas por dia. Pare com essa história de que você não vai ficar na célula nem naquele discipulado, porque você não gosta muito daquele líder. Você não se identifica com ele. Enquanto você não lançar fora essas coisas carnais e entregar tudo na sua vida, você não poderá ser usado por Deus. E a última coisa que eu quero mencionar aqui, antes de orar com você. O espírito profético é para edificar a igreja. A Bíblia fala de Zacarias, que foi quem escreveu esse texto que eu li. Que Zacarias era profeta de Israel. E tem algo interessante sobre Zacarias. Porque Zacarias
era o profeta mais jovem de todos os profetas do Velho Testamento. Ele tinha cerca de 20 anos quando ele começou o seu ministério. E Deus o levantou para profetizar para uma nação. Isso fala que ele tinha algo que muitos não têm hoje. Chama disponibilidade. Disponibilidade. Disponibilidade é dizer sim ao Senhor. Uma vez eu orei, depois que eu já estava à frente do ministério com crianças e ver Deus fazendo coisas tremendas. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, mas por que o Senhor não me chamou antes, não me entregou antes esse ministério? Que eu poderia fazer mais coisas. Tantas crianças feridas, oprimidas. E Deus me disse algo naquele dia. Eu não te chamei antes, porque você não estava pronta para dizer sim. Eu vim aqui te perguntar, tem alguém aqui hoje disponível para ser usado por Deus? Porque se você não estiver disponível, Deus não pode te usar. Zacarias, aos 20 anos, profetizou, porque ele disse sim. A Bíblia fala que o povo de Israel estava voltando para Jerusalém, para edificar o templo, depois de 70 anos no cativeiro. E eles tinham ordens do rei, mas os inimigos ali, daquele povo, e que eram muitos povos daquela terra, mas também judeus, eles se levantaram para resistir àquela, dizendo que o povo estava edificando o templo, mas que depois de pronto eles não iriam pagar impostos. E o rei, então, furioso, manda parar toda a obra. Por 15 anos, aquela obra ficou parada. Por causa de um espírito de calúnia, um espírito de condenação. Sabe, é assim que o diabo nos para. Cuidado com palavras de condenação que muitas vezes está no meio de pessoas. Sabe, frases do tipo, a igreja está consumindo a minha vida. A igreja toma conta de todo o meu tempo. Eu não tenho mais tempo para o lazer. A igreja prega a graça, mas na hora de fazer as coisas é na lei. Você está muito enganado, nós já fomos libertos da lei há muito tempo. Não estás debaixo da lei, e sim da graça. O que gera condenação na sua vida é a lei. Porque a lei exige de você ser perfeito, ser santo, ser bom, ser habilidoso, fazer as coisas perfeitas. E você chega à conclusão, eu não consigo ser, então não posso ser usado por Deus. Deus usa os fracos. Mas presta atenção, Deus usa os fracos, não os desanimados. Deus usa os fracos, mas não os esgotados. Não é a obra que te consome, é o espírito de condenação. Mas a Bíblia fala que esse jovem, esse profeta, liberou uma palavra, que é esta palavra, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos está no livro de Zacarias 52 vezes. Para quê? O livro não é tão grande assim. Para você ter certeza que quem luta por você é o Senhor. A vitória é a favor de Deus na sua vida. Porque você crê. Mas entenda uma coisa. Quando você anda na lei, no esforço próprio, você pode receber aplausos dos homens. Porque favor natural, você recebe de homens. Mas favor sobrenatural, só Deus pode te dar. E hoje eu vim aqui para orar com você. Para liberar esta unção profética. Para que você possa fazer os seus inimigos se calarem. E para que você possa prosseguir. Deus me falou de pessoas aqui que estão sendo separadas hoje. Deus me falou de algo que Ele está derramando nesta conferência.
Deus vai tirar muitos jovens daqui da superficialidade e vai levar você para as profundezas. Porque é lá que Deus vai te usar. E eu quero liberar uma palavra aqui que Deus me deu para 2 pessoas específicas. Porque eu nem estava lembrando deles com todo amor e carinho. Eu já tinha orado, mas eu não estava lembrando deles, mas Deus me levantou de madrugada. Porque Deus fala comigo de algumas formas. Quando Deus fala, eu falo, Ele quer falar. Como eu estava com muito sono, eu escrevi. E eu queria, antes de orar, entregar essa palavra. Pastor Ricardo Landim. Pastor Ricardo, eu sinto na parte de Deus te entregar essa palavra. Nesta conferência, Deus está quebrando os limites do seu ministério, nos Radicais Livres. Deus está eliminando as fronteiras que até aqui limitam o seu ministério. Fronteiras geográficas. A partir de agora, esses jovens irão se espalhar nas nações. Uma unção poderosa e transbordante está sendo liberada sobre esse ministério para frutificar. E você será pastor de milhares. Mas o seu ministério não será dentro de estádios. Porque os estádios não poderão conter os frutos que você vai gerar. Seus olhos espirituais estão sendo abertos para enxergar lugares distantes que hoje você não vê. Sua visão será alargada e a sua fé será multiplicada para coisas grandes. Segunda pessoa que Deus me deu uma palavra é o pastor Guilherme Rigonato. Ele está aqui? Não sei se ele está aqui. Como diz a palavra de Elias, se me vires profetizar, você receberá. Se não me vires, assim não será. Mas eu vou liberar essa palavra. Tem alguém aqui, pai, mãe, esposa, que pode receber por ele? Vou liberar essa palavra. E onde você estiver, pastor Rigonato, Guilherme Rigonato, receba. O Senhor me falou, aos que me honram, honrarei. Você está entre eles. Porque você aplicou o seu coração a perseverar. Uma unção de conquista está sendo liberada sobre a sua vida. A unção de Caleb para derrubar e vencer gigantes. A unção de coragem e de ousadia. Através da sua vida e do seu ministério, lugares que antes o evangelho não podia entrar, será pregado com poder. Pessoas improváveis serão libertas da escravidão. Um poder sobrenatural está sendo liberado hoje na sua vida para subjugar fortes inimigos. E você irá na unção e no poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, será exaltado. Aleluia. E a última palavra eu não posso deixar de liberar. Porque enquanto eu estava orando, Deus me falou que aqui neste lugar Ele está separando moças solteiras para um grande ministério. Algumas moças solteiras estão sendo escolhidas e separadas nesta conferência para as nações. Deus está abrindo ventres espirituais e nações estão sendo plantadas nesses ventres hoje mesmo. O Senhor te escolheu não apenas para ir e pregar o evangelho a essas nações, mas para levar um mover de salvação no meio dos jovens. É algo muito específico. Uma chama de fogo do seu ventre está sendo aceso. Quando você ouvir o nome dessa nação, o seu coração vai queimar. É o fogo do Espírito Santo. Há um mover de Deus para as nações, que sairá desta conferência para a salvação de milhares de jovens. Aleluia!
Fique de pé. Oh, xererebecata ralabashira libianda labapá. Xerecanta rebixura labapá. Nderei xerericanta ralabashuri. Põe mais baixo, por favor, o som. Oh,